Boa tarde, meu nome é Helena Saldanha, eu sou da Escola Centro de Ensino Estado do Ceará e irei entrevistar a professora Francisca de Jesus. Sua família é daqui mesmo de Bacabal? Sim, minha família é daqui de Bacabal. Só que era do município Sincorá. Chegaram aqui em 1927. Meu avô era do Pará e veio para cá, casou com minha avó. E no início mesmo já de Bacabal, da cidade, né? Eles montaram comércio ali onde é hoje o Calçadão. E com o tempo, meu avô morreu muito jovem, com uns 40 anos mais ou menos. Minha avó continuou com casas de aluguéis, com pontos de aluguéis que existem até hoje no Calçadão. Conte um pouco da sua história como bacabalense. Bem, como bacabalense, eu nasci em Bacabal, né? Morei uma época até 9 anos em Pio Doce, depois voltei a Bacabal. Então fiz toda a minha história até aqui. A história que eu me lembro muito bem foi dos anos 70, né, que eu ainda era assim adolescente, anos 70, 80, em que Bacabal era uma cidade muito boa de se viver, cidade que estava começando o progresso, né, tudo sendo o que vocês veem hoje como jovem, estava no início. Então foi uma época muito boa, uma época sem violência e uma época onde tudo começou. E foi daí que eu fui despertando, né, para toda essa beleza de uma cidade que hoje chega ao centenário. Como era Bacabal no passado? Bacabal no passado era uma cidade com aquela voltada para o crescimento. Foi uma cidade que na parte ali do ramal teve muita riqueza. Pessoas ficaram muito bem de vida, né? Os comércios eram grandes, né? Com o tempo foi diminuindo essa expandindo mais, assim, não foi crescendo muito, porque foram surgindo novas cidades, mas Bacabal já teve um tempo áureo, principalmente nos anos 70, 80. Muitas pessoas ficaram bem de vida aqui em Bacabal. Fale sobre a sua trajetória de vida no passado até a atualidade. Minha trajetória de vida foi importante, principalmente em termos de instrução, que foi aqui que eu descobri, me descobri como professor, foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, né? Vi minha família também, uma família boa, né? E vi também muitos amigos evoluírem, vi pessoas também desaparecerem, mas vi pessoas crescerem, e eu fui uma pessoa que fiz faculdade aqui mesmo, consegui fazer faculdade aqui mesmo na UEMA, e hoje trabalho nessa escola e estou participando do 12º Peculiarte, festejando o centenário de Bacabal. Isso é algo muito importante dentro da minha trajetória de vida. Como era a sociedade na época? A sociedade na época era uma sociedade reprimida, porque isso era em todo o mundo, não era só em Bacabal. Bacabal era pequeno, Bacabal era somente aqui o centro, tinha como bairro da Areia e a Trizidela, e lá a parte que tinha o ramal. Depois é que foi expandindo, mas no começo era tudo isso, a sociedade era só em torno disso aqui. Então, essa questão a beleza da época, que eu sempre friso, é a questão da não violência. E que não existia nem em todo o Brasil, como também não existia aqui. Então a gente era livre, era solto, era uma cidade que fazia gosto viver. Eu sempre tive o prazer de estar em Bacabal e estar envelhecendo junto com minha cidade. Em quais escolas a senhora estudou em Bacabal? Em Bacabal eu estudei no municipal, na escola pública, depois fui para a escola particular, que foi a Escola Batista. Não tinha muita facilidade o estudo da época. Não era hoje como é o público, né, como vocês estudam no público, dessa forma. O público antes, a gente tinha que ter uma taxa que se pagava, mas tinha esse municipal, tinha esse convênio com o município. E uma escola que era muito importante era o Conasa. E nem todo mundo podia estudar lá porque era uma escola cara, né? E eu tinha irmã que estudava, meu irmão já fazia faculdade de medicina na época em São Luís. E eu estudava na escola pública, mas era uma escola boa.
Essas pessoas que estudaram no passado, quase todos hoje têm uma trajetória de uma formação, são engenheiros, que mesmo quem não chegou a se formar, mas tiveram uma profissão digna. Então, foi nessas escolas que eu estudei. E o estado do Ceará já existia mais ou menos nos anos 63, mais ou menos já existia, mas eu não estudei aqui. Eu comecei a trabalhar nos anos 99. Obrigada por nos conceder a entrevista. Tá, foi um prazer.